Ele sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. E só um de nós é que está a dizer a verdade. E eu sei que sou eu. Numa revelação emocionante, a princesa Beatrice cai em lágrimas depois de fazer um anúncio surpreendente sobre o seu pai, o príncipe André. E Beatrice luta para aceitar o passado controverso do seu pai. Mas que revelação surpreendente deixou Beatriz em lágrimas? E como é que isso afetará a sua relação com o seu pai e com a família real? Junte-se a nós para descobrir estes detalhes. O rei que escolheu o seu próprio caminho. A princesa Beatrice sempre foi um pouco diferente do resto da família real. Enquanto a maioria dos membros da realeza se concentra nas suas funções oficiais e em representar o rei, Beatriz construiu discretamente uma vida que mistura a tradição com os sonhos modernos. Conseguiu manter o seu título de rei, ao mesmo tempo que lutava por uma carreira, algo muito raro no seu mundo. Ainda jovem, Beatriz demonstrou interesse pelo mundo do trabalho. No verão de 2008, trabalhou como assistente de vendas na Selfridges, uma famosa loja de departamentos em Londres. Não foi um trabalho fácil, mas deu-lhe experiência real. Ao mesmo tempo, trabalhou como voluntário na assessoria de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A Beatriz tinha muita vontade de aprender e não tinha medo de experimentar coisas diferentes, mesmo sem salário. A certa altura, chegou a considerar tornar-se jornalista. Houve rumores de que queria entrar para o site do Financial Times. Era curiosa, corajosa e estava disposta a deixar os muros do palácio para descobrir o que mais a vida tinha para oferecer. Em 2009, A Pursuing the Young Victoria, um filme sobre a infância da Rainha Vitória. Foi apenas um pequeno papel sem falas, mas fez dele o primeiro membro da família a atuar num filme de ficção. Beatriz trabalhou depois como estagiária remunerada na Sony Pictures. Era uma oportunidade entusiasmante, mas terminou depois de um incidente de hacking ter atingido a empresa em 2014. Essa recordação não o impediu. Em 2015, fez uma grande mudança e mudou-se para Nova York, na esperança de um novo começo e de alguma liberdade da imprensa britânica. Em 2017, fez um concerto completo entre Londres e Nova York, usando o nome Beatrice York, para simplificar as coisas. Hoje trabalha como vice-presidente de parcerias e estratégia numa empresa de software chamada Affinity. A empresa utiliza tecnologia inteligente para melhorar o serviço ao cliente. E Beatriz desempenha um papel fundamental em programas que ajudam as mulheres a tornarem-se líderes no negócio. Mesmo evitando os holofotes, Beatriz ainda participa em eventos especiais, como eventos de beneficência, desfiles de moda e muito mais. Não tem objetivos oficiais como os seus vizinhos, William e Harry, o que lhe dá a liberdade de viver a vida à sua maneira. Vamos dar uma vista de olhos à infância e à vida amorosa que ele encontrou. A vida agradável da princesa Beatriz. A princesa Beatriz prefere sempre manter-se longe da luz. Nascida a 8 de agosto de 1988, como primeira filha do príncipe André e de Sarah Ferguson, rapidamente se tornou um membro acarinhado da família real. O nome de Beatriz foi mantido em segredo durante quase 2 semanas após o seu nascimento, fazendo com que a sua chegada parecesse um mistério especial que todos queriam resolver. Como todas as crianças da realeza, a infância de Beatriz foi repleta de tradições reais. O seu nascimento ocorreu na bela capela real do Palácio de St. James, e os seus padrinhos eram uma mistura de familiares e amigos próximos. Pouco tempo depois do nascimento da sua irmã, a princesa Eugenie, as duas tornaram-se amigas incríveis, partilhando uma bondade única. Quando Beatriz tinha apenas 7 anos, os seus pais divorciaram-se. Apesar disso, continuaram a ser bons amigos e trabalharam juntos para criar as filhas. A rainha garantiu que Beatriz e Eugenie teriam um futuro seguro, e ambas as meninas continuaram a desfrutar de viagens e momentos especiais com os pais. Beatriz recebeu a sua educação em várias escolas de prestígio, incluindo a Upton House School e a Coworth Park School. Depois frequentou a escola St. George Mascot. Como muitas jovens, Beatriz concentrava-se nos estudos e adorava passar tempo com a família. À medida que foi crescendo, Beatriz escolheu um caminho mais tranquilo do que a maioria dos seus familiares. Em vez de procurar um papel de rainha de destaque, concentrou-se em trabalhos de caridade e procurou uma carreira fora do palácio. Conhecida pela sua cordialidade e gentileza, era admirada pelo seu espírito gentil e por evitar dramas. Tornou-se também uma defensora da educação e da saúde mental, 2 causas que lhe são caras. Em 2019, a vida pessoal de Beatriz mudou para melhor quando foi vista num evento de beneficência com Eduardo Mapelli Mozzi, um promotor imobiliário,
O casal era amigo desde 2018 e rapidamente se tornou inseparável. Em setembro do mesmo ano, anunciaram o seu encontro. Originalmente planeada para maio de 2020, a construção da sua pequena casa foi interrompida pela pandemia. Em vez disso, casaram-se numa pequena cerimônia privada a 17 de julho de 2020, na Igreja Nacional de Todos os Santos, em Windsor. Beatrice estava vestida com um vestido maravilhoso que lhe foi oferecido pela rainha, com direito a uma tiara que a rainha levou para casa. Depois de se casar com Edward, Beatrice tornou-se avó do seu filho, Christopher Wolfe. Amigavelmente conhecida por Wolfie, a família cresceu ainda mais em setembro de 2021 com o nascimento da filha, Sienna Elizabeth Mapelli Motzi. A chegada de Sienna foi motivo de grande alegria e, com a morte da rainha Isabel II, em 2022, Sienna passou para o 10º lugar na linha de sucessão. Mas a vida tranquila foi interrompida devido aos escândalos do seu pai. Mas o que fez o príncipe André? Vamos descobrir. O escândalo que se seguiu. Príncipe André. O príncipe André, Duque de York, tornou-se o foco de um escândalo que alteraria a sua vida para sempre devido à sua ligação com o financeiro norte-americano Jeffrey Epstein. Epstein, um rico empresário de reputação notória, foi condenado em 2008 por crimes graves envolvendo rapazes menores de idade. A revelação das suas ofensas atraiu a atenção e a suspensão de todos os que lhe estavam associados, incluindo o príncipe André. Esta associação com Epstein acabaria por resultar em reconhecimento público, batalhas legais e danos significativos na reputação de Andrew. As preocupações sobre a amizade de Andrew com Epstein começaram a surgir em 2011. Os meios de comunicação britânicos e o público alertaram para a adequação de um príncipe e um rei manterem uma relação com alguém que tinha sido condenado por crimes tão graves. O escrutínio dos média intensificou-se, com muitos a questionar se a parceria seria adequada para alguém na posição de Andrew. As críticas intensificaram-se e, pouco depois, Andrew enfrentou pedidos para renunciar ao cargo de enviado comercial do Reino Unido. Para piorar a situação, foi revelado que Epstein ajudou a liquidar algumas dívidas de Sarah Ferguson, complicando a relação de Andrew com o financeiro. Em 2014, a situação tornou-se ainda mais negra. Novos documentos legais da Flórida surgiram, levantando graves acusações contra o príncipe André. Virginia Giuffre, que anteriormente alegou ter sido traficada por Epstein, Virginia Roberts, fez acusações contra si. Ela foi muito específica em relação àquela noite. Ela descreveu como dançou consigo. Ela acusou Andrew publicamente de estar envolvido numa violação inapropriada. Alegou que Epstein a forçou a ter encontros íntimos com várias figuras importantes, incluindo Andrew, quando tinha apenas 17 anos. As acusações foram chocantes e o público chorou pelas respostas. Embora a ação legal não tenha sido especificamente dirigida a Andrew, este foi inevitavelmente envolvido no escândalo devido à natureza das alegações. O Palácio de Buckingham foi rápido a negar estas acusações, afirmando categoricamente que as alegações eram falsas. Sustentaram que o príncipe André nunca se envolveu em qualquer comportamento inapropriado. No entanto, apesar das denúncias do palácio, a curiosidade e o interesse do público só aumentavam. Giuffre afirmou que conheceu Andrew em 3 ocasiões diferentes, incluindo uma quando estava em Londres. Alegou ainda que tinha sido levada para a ilha privada de Epstein e dos seus moradores de Nova York. Os registros de voo pareciam corroborar algumas das suas afirmações, pois mostravam Andrew nos mesmos locais mencionados por Giuffre. Surgiu uma fotografia que mostra o príncipe André com o braço à volta das costas de Giuffre, com Ghislaine Maxwell, uma colaboradora próxima de Epstein, em segundo plano. Os apoiantes de Andrew rapidamente questionaram a autenticidade da foto, sugerindo que poderia ter sido alterada. Por outro lado, muitos aceitaram que era real, alimentando especulações. No seu depoimento, Giuffre expressou o quão intimidada se sentia por Epstein e pela sua influência, acrescentando que não teria conseguido detê-lo. Apesar da gravidade das alegações, um tribunal decidiu em 2015 que as alegações contra Andrew deveriam ser retiradas dos documentos legais. O tribunal, no entanto, não se pronunciou sobre a veracidade das alegações, deixando a porta aberta para que Giuffre possa propor mais depoimentos no futuro. Em 2019, o escândalo cresceu ainda mais depois de Epstein ter sido novamente detido por acusações de agressão sexual. Durante esse tempo, Johanna Sjöberg, outra mulher ligada ao caso, apresentou um novo depoimento. Ela alegou que o príncipe André agiu de forma inapropriada ao tirar fotografias na residência de Epstein.
Logo de seguida, Andrew publicou uma denúncia na qual insistia que nunca tinha testemunhado qualquer maltratamento durante o seu tempo com Epstein. No entanto, foi esclarecido que retomar o contato com Epstein em 2010, após a denúncia, foi um erro. O escândalo tornou-se ainda maior quando foi noticiado que, em 2010, o príncipe André foi visto na residência de Epstein, onde terá recebido uma massagem nos pés de duas jovens russas. Esta revelação intensificou ainda mais o escândalo, levantando ainda mais questões sobre a relação com Epstein. Em julho de 2020, Caroline Kaufman, outra mulher, assinou uma queixa afirmando que também tinha encontrado Andrew na residência de Epstein, em Nova York. A história tomou outro rumo em 2021, quando o piloto privado de Epstein, Lawrence Wachowski, testemunhou durante o acordo com Ghislaine Maxwell. Wachowski afirmou que o príncipe André costumava voar no jato privado de Epstein juntamente com outras figuras notáveis. Embora Wachowski tenha afirmado que nunca viu qualquer atividade criminosa durante estes voos, a simples presença de Andrew nos registros de voo continuou a alimentar suspeitas e controvérsias. Além disso, foram acrescentados documentos judiciais às provas, indicando que Andrew tinha feito vários voos com Jeffrey e Epstein em 2001. Numa prova separada, surgiu uma fotografia que mostrava Epstein e Maxwell a relaxar em Balmoral, a estátua privada da rainha na Escócia, em 1999, após um convite de Andrew. Esta imagem levantou ainda mais questões sobre a profundidade da relação e da ligação de ambos com o Duque. Em janeiro de 2020, os dois, Anthony Figueroa, ex-namorada de Virginia Giuffre, fez uma declaração pública sugerindo que Giuffre tinha mencionado encontros com o príncipe André arranjados por Epstein. Ao mesmo tempo, Carolyn Andriana, uma mulher que testemunhou durante o julgamento de Maxwell, partilhou que Giuffre tinha falado sobre ter tido intimidade com o príncipe André em 2001, quando ainda era jovem. Segundo Andriana, Giuffre parecia desesperado pela experiência na altura, chegando mesmo a descrevê-la como emocionante. Esta declaração acrescentou uma nova camada ao escândalo, sugerindo que Giuffre pode não se ter sentido distorcido na altura, mas levantando sérias questões éticas. Durante este calvário, a equipa jurídica do príncipe André trabalhou desesperadamente para refutar as alegações, lançando dúvidas sobre a credibilidade das testemunhas e destacando inconsistências nas suas declarações. Como tudo terminou? Quando o príncipe André enfrentou acusações graves, todos no mundo esperaram para ver como responderia. O Duque de York decidiu falar numa entrevista televisiva, na esperança de explicar o seu lado da história. Mas o que pretendia esclarecer o seu nome só pareceu deitar mais achas para a fogueira. A acusação mais grave foi a de Virginia Giuffre, que alegou que ela e o príncipe André se conheceram a 10 de março de 2001. Na entrevista, Andrew denunciou firmemente, dando a entender que era impossível. Explicou que passou o dia numa festa de aniversário na Pizza Express, a traficar e a abusar de dezenas de raparigas mais velhas. Uma das acusadoras de Epstein, Virginia Roberts, fez acusações contra si com a sua filha mais velha, a princesa Beatrice, e depois voltou para casa para passar o fim de semana com as filhas dela. Ficou indignado por não ter ido aos locais descritos por Giuffre. O príncipe André falou ainda sobre a sua ligação com Jeffrey Epstein. Disse que foram introduzidos em 1999 por Ghislaine Maxwell. No entanto, isto não correspondia aos anúncios anteriores feitos pelo seu secretário particular, que disse que se conheciam desde o início da década de 1990. Esta pequena diferença na linha temporal levou alguns a questionar a versão dos acontecimentos de Andrew. Outra acusação feita por Giuffre foi a de que Andrew lhe dava álcool durante as reuniões. O príncipe André rapidamente denunciou isso, dizendo que não bebe álcool. As pessoas que o conheciam apoiavam-no, confirmando que não era conhecido por beber. Mas, ainda assim, as dúvidas permaneceram enquanto o público continuou a analisar cada detalhe. A parte mais controversa da entrevista foi quando Andrew discutiu a sua visita à mansão de Epstein em 2010, após a condenação de Epstein por crimes graves. Andrew explicou que ficou na mansão durante 3 dias em Nova York. Disse que queria terminar a sua amizade com Epstein pessoalmente, e a mansão era simplesmente um lugar para ficar na cidade. Muitas pessoas consideraram esta explicação difícil de aceitar, especialmente dadas as circunstâncias que rodeiam as atividades criminosas de Epstein. Apesar das suas queixas, a controvérsia não diminuiu. Em agosto de 2021, Virginia Giuffre interpôs uma ação judicial contra o príncipe André num tribunal federal de Nova York,
acusando-o de violação e de lhe causar sofrimento emocional. Este movimento legal foi possível graças à Lei das Vítimas Infantis, que permitiu às vítimas tomar medidas legais mesmo que o abuso tivesse ocorrido anos antes. Os advogados do príncipe André responderam rapidamente, rejeitando veementemente as alegações. Mas em janeiro de 2022, o juiz Louis Kaplan rejeitou o pedido de Andrew para que o caso fosse arquivado, o que significa que a luta legal iria continuar. Isto abriu a possibilidade de Andrew ser questionado em tribunal sobre as suas ações. Em fevereiro de 2022, ambos os lados chegaram a um acordo antes de o caso ir a julgamento. O príncipe André prometeu fazer uma contribuição financeira para uma instituição de solidariedade escolhida por Giuffre, que apoia vítimas de abusos. Contudo, apesar deste acordo, ele não admitiu nenhum erro. Embora a batalha jurídica tivesse terminado, o dano à sua reputação já estava feito. Também o de Beatrice Dented. Qual foi a sua resposta a este escândalo? Como é que ele reagiu? Qual foi a sua resposta a este escândalo? São estúpidos. Baterista, que sonhava com eventos escolares pendentes que comemoravam aniversários e marcavam milagres importantes. Talvez um dos momentos mais emocionantes tenha sido em 2020, quando Beatriz viajou para a ilha no dia do seu aniversário. O calor e a bondade entre pai e filha eram evidentes para todos. Mas quando as alegações ligaram o príncipe André a Jeffrey Epstein, tudo mudou. A opinião pública mudou e a cobertura mediática tornou-se desesperada, com a família real a decidir recuar. O príncipe André tomou a difícil decisão de renunciar aos seus senhores reais. Enquanto o mundo assistia, todos se questionavam como reagiria Beatriz, que sempre foi tão próxima do pai. Para surpresa de todos, Beatriz manteve-se em silêncio. Não deu qualquer entrevista. Não fez qualquer declaração nem publicou nada nas redes sociais. Este silêncio deixou muitos a pensar. Ela estava com medo? Estava a tentar protegê-lo? Ou estava simplesmente a lutar? Como qualquer filha faria, tentando compreender a complexidade da situação? Apesar de todas as especulações, uma coisa ficou clara. A Beatriz nunca abandonou o pai, não o apoiou publicamente, mas também não o criticou. Alguns viam-no como lealdade, enquanto outros achavam que ele estava a evitar a verdade. Mas talvez houvesse algo mais profundo. Talvez, como filha, estivesse apenas a recordar calmamente o pai, que esteve ao seu lado durante todos estes anos, ao mesmo tempo que tentava processar o escândalo que agora o rodeia. As famílias reagem de forma diferente aos momentos difíceis. Uns falam, outros permanecem em silêncio. E outros, como a Beatriz, mantêm os seus entes queridos em silêncio, mesmo quando o mundo se vira contra eles. Parecia que a Beatriz decidia ficar calma e composta. Manteve-se próxima do pai, embora se mantivesse cuidadosamente longe dos olhares públicos, talvez para proteger a paz que a sua família ainda tinha. A princesa Beatriz quebra o silêncio. Durante anos, a princesa Beatriz permaneceu em silêncio enquanto o pai enfrentava o escrutínio público e o seu silêncio era posto em causa. Finalmente, ela falou, mas em vez de fazer um grande discurso ou realizar uma conferência de imprensa, partilhou a sua mensagem em silêncio. Pode ter sido partilhado com um amigo de confiança ou escrito numa carta pessoal que acabou por se tornar pública. Independentemente da forma como foi divulgada, a sua mensagem tocou corações de formas que muitos não esperavam. As palavras de Beatriz eram simples e humildes, sem desculpas nem atitude defensiva. Ela não tentou justificar as ações do pai. Em vez disso, partilhou algo real e humano. Honestidade. Admitiu sentir-se dividida entre ser uma filha dedicada e manter-se fiel aos seus valores morais. Este tipo de honestidade era raro, especialmente vindo de alguém nascido num mundo onde as aparências importam muitas vezes mais do que a verdade. Beatriz falou do sofrimento dos outros, não como meras notícias, mas como pessoas reais cujas vidas foram transformadas. Condenou a injustiça que sofreram e lamentou o seu próprio silêncio. Era evidente que se tornara imparável e não conseguia mais ficar parado. Um momento nas suas palavras quando disse que as mulheres que vinham estavam sempre nos seus pensamentos. Era evidente que não estava a falar pelo pai, mas por si mesma. Queria que estas mulheres soubessem que eu as apoiava e que não ficariam mais em silêncio. Disse também algo difícil de ouvir, mas importante. Confessou que, apesar de tudo, ainda amava o pai. Mas ficou claro que amar não significa ignorar a verdade. O amor, disse, é ser honesto, mesmo quando dói. Este foi um momento significativo, mostrando o quão difícil é amar alguém e ao mesmo tempo ficar desiludida com ele. Foi essa a sua mensagem para o público? Provavelmente não. Parecia uma expressão pessoal.
mas depressa se tornou conhecida. Talvez fosse o momento certo para o mundo ouvir. Depois de anos de silêncio, muitos perguntaram-lhe por que é que decidiu falar agora. Talvez tornar-se mãe tenha influenciado a sua decisão. Ou talvez o peso do silêncio tenha sido demasiado. No entanto, as suas palavras surpreenderam muitos que tinham perdido a esperança de ouvir qualquer sinceridade da família real sobre o assunto. Mas as pessoas reagiram de forma diferente. Alguns aplaudiram-na por falar abertamente, chamando-a de corajosa, enquanto outros queriam que o fizesse antes. Mas independentemente das opiniões, uma coisa era clara. Naquele momento, Beatrice não estava a agir como uma rainha. Não foi perfeito. Era simplesmente uma filha, magoada, tentando seguir o seu coração apesar da dor. E a sua irmã, a princesa Eugenie? As duas sempre foram próximas e, embora Eugenia tenha sido mais aberta no seu apoio às vítimas de abuso, pode falar mais agora ou continuar a apoiar Beatriz nesta difícil jornada. No fundo, não se trata apenas de realeza, é sobre a complexidade da família e do amor. Quando alguém que amamos faz algo inesquecível, como lida com isso? Beatriz parece acreditar que é possível amar alguém e ainda assim reprovar as suas ações. Ela apoia a sua família e também defende a justiça. É um equilíbrio difícil, mas Beatriz tenta corajosamente lidar com ele todos os dias. As suas palavras podem não ter resolvido tudo, mas importam porque foram honestas. Beatriz não pretendia ter todas as respostas. A família real protege os seus, mas neste caso não foi assim. Como é que a monarquia lidou com isso? Vamos mais a fundo. A mudança da imagem da família real. A monarquia britânica sempre foi conhecida pela sua gestão cuidada dos espaços públicos. Durante muitos anos, a família real manteve os assuntos privados atrás dos muros do palácio, evitando o escrutínio público. Mas os tempos mudaram, e agora o público espera transparência e honestidade, até mesmo daqueles com títulos reais e grandes propriedades. Escândalos e controvérsias colocaram a família real sob os holofotes de formas que nunca tinham vivido antes. Um dos incidentes mais prejudiciais para a monarquia foi a ligação do príncipe André a Jeffrey Epstein. Em resposta, o Palácio de Buckingham tomou uma decisão rápida, a 20 de novembro de 2019. Foi anunciado que o príncipe André regressaria temporariamente das suas funções reais. A rainha apoiou a decisão e, embora Andrew tenha manifestado simpatia pelas vítimas de Epstein, isso não foi suficiente para salvar a sua reputação. Outros membros da família real assumiram discretamente as suas responsabilidades. Nos meses seguintes, Andrew enfrentou ainda mais desafios. Os seus 230 patrocinadores foram cancelados. As suas instituições de caridade foram encerradas e eventos em que participava foram cancelados. Em maio de 2020, tornou-se claro que não regressaria das suas funções reais. A sua segurança foi reduzida e, em outubro de 2024, o rei Carlos deixou de financiar a proteção dos seus residentes. Com o tempo, os privilégios de André como rei sênior começaram a desaparecer. Para a família real, esta era uma situação difícil. Tradicionalmente, mantinham-se em silêncio quando se tratava de escândalos pessoais. Mas o público já não se contentava com meros pedidos de desculpa. As pessoas queriam verdade, honestidade e emoção real. Foi então que a princesa Beatriz deu um passo em frente. Os seus comentários sinceros sobre o pai trouxeram uma rara transparência à família. Ela reconheceu abertamente o sofrimento das vítimas, o seu conflito interno em apoiar o pai enquanto desaprovava as suas ações e o grande risco do silêncio. As suas palavras eram tão poderosas não porque fossem perfeitas, mas porque eram genuínas. Algumas pessoas perguntaram se as suas palavras faziam parte de uma estratégia para melhorar a imagem da família real. Talvez tenha sido uma tentativa de aliviar a crescente pressão sobre a monarquia, mas não pareceu uma mensagem cuidadosamente elaborada. Parecia estranho, emocionante e real. E foi isso que o fez destacar-se. A honestidade de Beatriz pode ter aberto caminho para que outros também se manifestassem. Até o príncipe William ou o príncipe Harry, que lutaram para equilibrar os deveres da monarquia com as verdades pessoais, poderão um dia encontrar a coragem para se abrirem. No mundo de hoje, a família real é definida apenas pela tradição e pela cerimônia. Em vez disso, a sua reputação depende da forma como lidam com os mesmos desafios que muitas famílias enfrentam. Honestamente, abertamente e com empatia, o público valoriza agora a autenticidade acima da perfeição. E o antigo modo de silêncio da monarquia parece exagerado. À medida que mais reis se manifestam, cria-se espaço para que outros façam o mesmo. Pode pensar que, com tudo isto, Andrew pode mudar. Cometeu um erro e o que se segue nunca será pregado.
Não há volta a dar para o príncipe André. Antigamente, o príncipe André era um membro orgulhoso e respeitado da família real. Como filho da rainha, detinha títulos de prestígio, viajou pelo mundo e representou a monarquia nos negócios e na diplomacia. Mas, com o tempo, a imagem perfeita que tinha construído começou a ruir. O que começou como uma gritaria à porta fechada, depressa explodiu em escândalos, sempre prejudicando a sua reputação. Em novembro de 2020, surgiram notícias surpreendentes sobre os negócios de Andrew. E-mails, secretos, documentos confidenciais e relatos internos revelaram que ele usou as suas ligações reais para ajudar indivíduos ricos e bancos privados a conduzir negócios obscuros. Em vez de sanar as suas dúvidas, foi acusado de oferecer acesso a figuras poderosas em troca de ganho pessoal. Estas transações suscitaram sérias preocupações éticas, chegando mesmo a ameaçar a segurança nacional. O governo manteve ocultos documentos relacionados com as suas viagens ao estrangeiro, levando muitos a questionar-se se haveria ainda mais segredos a serem guardados. Mas os problemas de Andrew não se ficaram por aqui. Esteve também ligado à indústria de armas, o que causou ainda mais controvérsia. As acusações aumentaram para o facto de ter ajudado a promover a venda de armas a países com governos opressores. Em vez de questionar a ética destes acordos, Andrew pareceu encorajá-los, chegando mesmo a reunir-se com líderes de nações questionáveis para garantir que os acordos eram fechados. As suas ações ajudaram a legitimar governos corruptos, causando danos a pessoas inocentes. Dentro do palácio, o comportamento de André tornou-se infame. Antigos comandantes partilharam histórias sobre o seu temperamento e linguagem agressiva. Até os mais pequenos problemas, como arrumar os animais no quarto, o deixavam inquieto. A sua vítima vivia com medo das suas palavras malignas e ferozes. Como se estes escândalos não bastassem, em dezembro de 2024, foi revelado que Andrew estava em contato com um empresário ligado a operações secretas do governo chinês. Embora Andrew o tenha inicialmente acompanhado aos acontecimentos reais, o homem foi abandonado pelo Reino Unido devido aos seus negócios maléficos. Mesmo quando Andrew se aproximou dele, o mal já estava feito. A cada novo escândalo, a reputação do príncipe André continuava a decair. A confiança que as pessoas tinham nele parecia desaparecer a cada revelação, pintando o retrato de um homem mais focado no poder e no privilégio do que na responsabilidade ou na moralidade. Hoje, o príncipe André encontra-se numa posição difícil. A família real, conhecida pelo silêncio em assuntos pessoais, afastou-se dele. O público vira-se contra o príncipe André. Em 2020, algo mudou para o príncipe André. Pessoas que antes admiravam a família real começaram a falar contra ele. Tudo começou em agosto, quando um grande grupo de pessoas se reuniu à porta do Palácio de Buckingham. As suas vozes eram altas e claras, todas com a intenção de Andrew. O protesto chamou a atenção do mundo e depressa milhões de pessoas estavam a ver o vídeo online. Ao mesmo tempo, a pressão sobre Andrew aumentava. Os promotores dos casos, os Yeosus pediram ao governo britânico que o interrogasse sobre as graves acusações que lhe são imputadas. À medida que a investigação crescia, a frustração pública só aumentava. No início de 2021, as coisas tornaram-se ainda mais estranhas. O príncipe André teve a sua propriedade em Windsor arrombada 2 vezes e, em dezembro, alguém chegou a insultá-lo enquanto passava de carro. A paciência do público esgotara-se. O respeito que antes lhe tinham pareceu desaparecer, substituído pelo desespero e pela raiva. As pessoas sentiam que já não podiam confiar nele e os danos na sua reputação pareciam impossíveis de reparar. O que acha? Como reagiria se fosse a Beatriz? Partilhe as suas ideias nos comentários e não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever. Antes de sair, clique no vídeo que aparece no seu ecrã.